Bom, eu fiquei responsável por falar sobre fonte, CA e CC. Eu vou dar só uma pequena introdução. Fonte em si é um componente utilizado, né, para alimentar cargas elétricas. CA significa corrente alternada, que é uma corrente cujo sentido varia no tempo e também é capaz de transmitir por longas distâncias. E nela também os movimentos eles são irregulares, os movimentos elétrons, e elas podem ser encontradas em linhas de transmissão, circuitos de alta tensão, geradores e inversores de corrente. Com isso, vamos explicar um pouco sobre essa imagem, que é a corrente alternada. Os tipos mais comuns de corrente alternada são as ondas senoidais e quadradas, como vocês podem ver na imagem, que tem os elétrons, os íons, eles não seguem, eles são irregulares, né? Porque eles não ficam em um único sentido, como vocês podem ver nas imagens. E, como eu acabei de falar, os tipos mais comuns de corrente alternada são ondas, né, senoidais e quadradas, que variam sua intensidade de um máximo positivo ao máximo negativo, dentro de um intervalo de tempo. Dessa forma, umas variáveis mais importantes que caracterizam uma onda senoidal é a frequência representada pela letra F. É a responsável por mensurar quantas vezes essa onda senoidal lateral alternou, quer dizer, ou seja, inverteu sua intensidade de um valor A para um valor menos A, dentro de um intervalo de tempo. Esse intervalo de tempo, na verdade, é por 1 segundo. Com isso, eu fecho sobre corrente alternada. Bom, sobre a corrente contínua, vai sempre permanecer constante ao longo do período. Isso significa que a corrente elétrica, em que o fluxo de elétrons não vão mudar de direção. Então, a carga da corrente continua, elas sempre permanecem na mesma direção, ou seja, a mesma, né? Essa carga pode ser constante. E alguns exemplos de corrente contínua são pilhas, baterias e energia solar. Então, é isso. Agora segue os exemplos e mais a fundo. Bom, como eu expliquei, a corrente continua, os elétrons, eles não mudam de direção, o fluxo, né, da corrente elétrica continua, não muda, continua no mesmo fluxo de elétrons, quer dizer, e não muda de direção. E como tá nessas imagens que vai passando aí ao longo do vídeo, a corrente A, por um tempo T, tem duas ondas constantes, uma positiva e outra negativa, que representam exemplos de corrente contínua, como está aí nas imagens. A corrente contínua, ela apresenta apenas uma polaridade, positiva ou negativa. E mesmo que a corrente, caso mude de intensidade, se não houver mudança de sentido, ela é corrente contínua. E uma coisa importante é que, nas instalações elétricas que envolvem circuitos em corrente contínua, costuma-se utilizar cabos vermelhos para indicar a polaridade positiva do fluxo de corrente em cabos pretos para indicar a polaridade negativa. Isso porque a inversão da polaridade do circuito e, consequentemente, inversão no sentido de fluxo de corrente pode acarretar, palavra difícil, diversos danos aos cargos conectados aos circuitos de corrente contínua. Então, é comum que a corrente alternada, que a gente já falou, seja transformada em corrente contínua, porque, claro, afinal, é assim que ela chega diretamente das linhas de distribuição de rede elétrica. Bom, nesse caso, uma corrente alternada pode ser
pode se tornar uma corrente contínua com auxílio de transitores, fontes, geadores. Uma corrente contínua pode ser aplicada em circuitos de baixa tensão, assim como eletrônicos, baterias e pilhas. E também são conhecidas por utilizar corrente contínua. Além disso, elas também é popular na geração de energia solar fotovoltaica por meio de inversor solar. Ela é gerada pelos painéis solares, sendo assim convertido pelo inversor solar em corrente alternada, com a função de alimentar os aparelhos elétricos que a gente utiliza em casa, que na sua rotina, no caso. Portanto, o inversor solar é fundamental para a transformação de corrente contínua em alternada. Então, nesse caso, é basicamente assim. É só uma explicação bem básica sobre fotovoltaico, que é importante dentro, né, do assunto corrente alternada e corrente contínua. Bem, vou falar um pouco sobre os conectores da fonte de alimentação do computador. O primeiro conector é esse de 20 e 24 pinos. Ele serve para alimentar a placa-mãe e o resto dos componentes do computador com energia. Então esse é um dos conectores principais da fonte. E se algum desses pinos estiver estragado, a distribuição de energia vai ficar errada e não vai gerar energia para a placa-mãe. Outro cabo bem importante é o cabo de 4 e 8 pinos. Esse cabo de 4 e 8 pinos serve para alimentar a CPU, que é o processador do computador, para gerar energia para ele conseguir fazer o seu trabalho. Outro conector bem importante, só que nem sempre usado, é o conector de 6 e 8 pinos. Ele serve para alimentar as placas de vídeo do computador. Algumas placas de vídeo, essas mais novas, até um pouquinho antigas também, elas precisam de mais energia para funcionar. Então só aquela basezinha dela não alimenta ela toda, então precisa desse cabinho, desse conector de 6 e 8 pinos. E por último, é um conector para alimentar os SATAs, que é os SSDs, HDs, DVDs. Então essa entradinha aqui serve para alimentar com energia os dispositivos SATAs do computador. E ele vem com algumas ramificações, que serve para alimentar algum LED ou para aumentar o número de conectores SATA. Porque em algumas placas-mães ela chega até 8 SATAs, 10 SATAs. Então elas vêm com algumas ramificaçõezinhas para alimentar essas entradas SATAs. Eu vou falar sobre voltagens. Em computadores de mesa, as fontes mais usadas são a ATX, que fornecem as seguintes voltagens de saída: mais 3, 3V, mais 5V, mais 12V, menos 5V, menos 12V e mais 5V SB. O padrão foi criado em 1996, também presentes em gabinetes e placas-mãe. Nos notebooks, o processo é semelhante. A maioria das fontes saem da fábrica com a variação de 12 e 20 volts. A primeira coisa a se fazer para saber a voltagem é checar a fonte de energia. Lá fica escrito na etiqueta da fonte ou na chave seletiva, caso for um computador. Geralmente, os notebooks possuem fontes bivolt e possuem a indicação 110-220 volts. Já os computadores de mesa são embutidos nos gabinetes. Há dois tipos de fonte bivolts: as que possuem chave de seleção de voltagem, que precisam ser ajustadas manualmente para a voltagem correta, e as bivolts automáticas, que não têm a chave de seleção. Elas alternam a voltagem automaticamente.